Bom dia a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura, Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, a votação da ata da 15ª reunião ordinária. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. De imediato, passa a palavra à deputada Ana Campanholo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores colegas. Sob minha responsabilidade, alguns projetos que, inclusive, alguns eu já quero tirar de pauta, senhor presidente. O 413 da deputada Paulinha, pela ausência dela, nós vamos retirar de pauta. E os demais eu vou tentar ser o mais breve possível. O primeiro projeto é o 225.5 de 2022, de autoria do governador do Estado, cuja ementa é a autorização de doação de imóvel do município de Rio dos Cedros. É um projeto muito comum, recorrente nos últimos dias, então, para simplificar os senhores, não vou ler o voto todo, nosso parecer é pela aprovação. Em discussão, parecer e voto da relatora deputada Ana Campanholo ao projeto de lei 225.5 de 2022, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Rio dos Cedros. Parecer e voto é pela aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Segundo o projeto da pauta, o 360.0 de 2021, desculpa, senhor presidente, o 216.4 de 2022 é da autoria do deputado Nilson Berlanda e altera o artigo 8º da Lei 7.543 de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, com o fim de isentar os veículos de propriedade dos centros de formação de condutores do pagamento do imposto. Antes de qualquer deliberação, nós pedimos diligência, apresentamos um requerimento de diligência à Casa Civil, Secretaria do Estado da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado. Em discussão, requerimento da relatora deputada Ana Campanholo ao projeto de lei 216.4 de 2022, autoria deputado Nilson Berlanda. Altera o artigo 8º da Lei 7.543 de 1988, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e dá outras providências, com o fim de isentar os veículos de propriedade dos Centros de Formação de Condutores, CFCs, do pagamento do imposto. Está requerendo diligência para que a Secretaria de Estado da Fazenda, a Casa Civil e a Procuradoria-Geral do Estado se manifestem sobre a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Agora sim, o projeto de lei 360.0 de 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que acrescenta dispositivo à Lei 17.491 e institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. A matéria já passou por essa comissão, mas seguiu para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. De lá voltou com o parecer do deputado Fabiano da Luz, com uma emenda substitutiva global nos seguintes termos. Constatei a necessidade de apresentar emenda substitutiva global à proposição com o intento de alterar sua emenda, adequando a boa técnica legislativa, modificar a redação do artigo 3º da proposta em atenção ao relatado no parecer da SDE, acima transcrito, e alterar a numeração do novo inciso a ser incluído, devendo, em vez de 10, décimo, chamar-se nono. Então, esta foi a alteração que o deputado Fabiano da Luz propôs e nós acatamos. Então, o nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei 360. Você viu como que é importante um conciliador aqui no meio, né? Até os votos já começam a convergir, isso é importante. Em discussão, parecer e voto da relatora deputada Ana Campanholo ao projeto de lei 360.0 2021, autoria deputado Ivan Nats, acrescenta dispositivo à lei 17.491 2018, que institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências para conceituar e inserir a classe de aves psittaciformes. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade, ou seja, pela aprovação, conforme emenda substitutiva global apresentada, folha 34 do projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Recebemos com muita alegria a presença do deputado Júlio Garcia nesta reunião, substituindo o deputado Milton Alves. O último projeto sob minha responsabilidade é o de número 445.4/2021, do meu colega de partido, deputado Gessé Lopes. Então, até agradeço a preferência na hora da relatoria, presidente. Muito obrigada. O projeto, muito simplesmente, dispõe sobre a responsabilização civil e criminal de agentes públicos em ações que obriguem o uso ou aplicação de medicamentos. Então, seria uma forma de investigar, punir aqueles profissionais que obrigarem algum medicamento. Nós observamos nesse projeto de lei alguns vícios. Na verdade, o mais claro e gritante deles é a palavra criminal nessa ementa e também no texto do projeto. Então, diante desse fato, nós estamos apresentando uma emenda para corrigir esse termo, subtraindo da ementa e do projeto a responsabilização criminal, que é competência federal, no meu entendimento, e deixando apenas a responsabilização civil. No tocante aos demais aspectos desse projeto, nós não observamos nenhum impedimento e, portanto, apresentamos um parecer pela aprovação na forma da nossa emenda substitutiva global. Em discussão, parecer e voto da relatora, deputada Dana Campanhola, projeto de lei 445.4/2021, autoria deputado Gessé Lopes, dispõe sobre a responsabilização civil e criminal de agentes públicos em ação que obriguem o uso ou aplicação de medicamentos. Parecer e voto da relatora é pela aprovação na forma de uma emenda substitutiva global que passa a apresentar. Em discussão. Senhor presidente, eu peço vista em gabinete. Vista em gabinete para o deputado Valdir Cobalcini. Pauta limpa, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, cumprimentando também a deputada Ana Campanhola, deputado Fabiano da Luz, deputado PP Colasso. Já lhe demos as boas-vindas no plenário, agora as boas-vindas aqui na CCJ. E o nosso sempre presidente, deputado Júlio Garcia. Projeto de lei, senhor presidente, 366.6, 2021, de autoria do deputado Adrianinho, que altera a Lei 15.939, de 2012, que dispõe sobre a assimetria do valor auxílio moradia e adota outras providências para vedar a concessão do benefício em situações que prevê. Eu faço aqui, senhor presidente e colegas deputados, um pedido de diligência à própria mesa diretora da LESC, ao Ministério Público de Santa Catarina, ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Contas do Estado. Em discussão, requerimento do relator deputado Valdir Cobalcini ao projeto de lei 366.6/2021, autoria do deputado Adrianinho, altera a Lei 15.939 de 2012, que dispõe sobre a simetria do valor do auxílio moradia e adota outras providências para vedar a concessão do benefício em situações que prevê. Está requerendo diligência para que a mesa diretora desta casa, bem como o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina se manifestem sobre o projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 229.9/2022, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. O regimento institui política pública objetivando a construção de barraginhas ou terraços em nível em áreas rurais no estado de Santa Catarina. Eu, igualmente, faço pedido de diligência à Secretaria de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável,
e ao Instituto do Meio Ambiente e à FECAM. Em discussão, requerimento do relator deputado Valdir Cobalcini ao projeto de lei 229.9/2022, de autoria do deputado Padre Pedro Baltzeira, institui política pública objetivando a construção de barraginhas ou terraços em nível nas áreas rurais do estado de Santa Catarina. Está requerendo diligência para que a Casa Civil colha as manifestações da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e do Instituto do Meio Ambiente, além da oitiva da Federação de Consórcios, Associações dos Municípios FECAM. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 224.4/2022, procedência ao Executivo, Governador do Estado, emenda institui normas complementares à Lei 18.380 de 2022, que institui normas de caráter transitório para a regulamentação do processo de encerramento do modelo de parceria entre o Estado e as associações de pais e professores, APPs, e estabelece outras providências. Tenho certeza absoluta que, lendo a ementa, ninguém entendeu o teor do projeto. Tá? Eu, ao invés de fazer a leitura do relatório do voto, eu vou fazer aqui uma explicação que eu entendo necessária. Esse projeto, presidente, e colegas deputados, ele resolve um problema existente hoje das APPs. Quando das ações trabalhistas, o presidente da APP está arcando com o seu próprio CPF, tá? Todo o ônus, essas demandas judiciais acabam sobrando para que ele, pessoa física, faça o pagamento das custas e o pagamento das ações judiciais. Esse projeto ele resolve isso, faz com que a Procuradoria-Geral do Estado faça a defesa dessas ações e arque, né, com o ônus financeiro do pagamento dessas ações, uma vez a Justiça determinando, né, que esse ônus caiba ao Estado. Obviamente que o meu voto é favorável, porque é realmente muito importante. Isso tem trazido, hoje é praticamente impossível que alguém, né, um pai ou mesmo um professor, aceite ser o presidente da APP, porque, com certeza absoluta, terá alguma demanda judicial e terá que arcar com as custas. Então, o Estado está assumindo isso, não sem tempo, né? Portanto, o meu voto é favorável. Em discussão, parecer e voto do relator, deputado Valdir Cobalcini, ao projeto de lei 224.4/2022, autor Governo do Estado. Institui normas complementares à Lei 18.380 de 2022, que institui normas de caráter transitório para a regulamentação do processo de encerramento do modelo de parceria entre o Estado de Santa Catarina e a Associação de Pais e Professores, APP, e estabelece outras providências. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade, devendo seguir seus trâmites regimentais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pauta limpa, deputado. Com a palavra, pauta deputado, limpa. Com a palavra, deputado Pepe Colasso, nesta reunião representando o deputado João Amin. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, representando aqui nesse ato da sessão de comissão da CCJ, aqui o deputado João Amin. Primeiro, em pauta aqui é um ofício 0092.6/2021, de autoria da entidade social que solicita alteração do endereço da organização para o movimento e o desporte adaptado,
com sede no município de Florianópolis. O deputado Joamin vota pelo diligenciamento para que a entidade possa instruir o processo conforme determina o parágrafo 1º, artigo 5º da Lei 18.269, no caso específico, demonstrar que na Lei de Utilidade Pública Municipal houve alteração do endereço da referida entidade, bem como da nova denominação. Em discussão, requerimento do relator ao ofício 92.6/2021, de autoria da entidade social, que solicita alteração do endereço da organização para o movimento e o desporto adaptado, com sede no município de Florianópolis, está requerendo diligência para que a entidade faça uma complementação de informações ao ofício. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Agora o ofício 0008.5/2022, de autoria da entidade social, que solicita alteração da lei que declara de utilidade pública Instituto Lions do Distrito LD 9 de São José para Instituto Lions da Visão do Distrito LD 9 de Palhoça. Voto do deputado João Amin pelo diligenciamento para que a entidade possa instruir o processo conforme determina o parágrafo 1º, artigo 5º da Lei 18.269, no caso específico apresentar a Lei de Utilidade Pública Municipal e o CNPJ, ambos atualizados. Em discussão, requerimento do relator ao ofício 8.5/2022, autor entidade social, solicita alteração da lei que declara de utilidade pública o Instituto Lions do Distrito LD9 de São José para Instituto Lions da Visão do Distrito LD9 de Palhoça. Está requerendo diligência para que a entidade faça a complementação de informações. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Agora o projeto de lei 0166/2022, de autoria da deputada Paulinha, que altera o anexo único da lei número 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Centro de Estudos do Hospital Santa Teresa Frei Daniel Cromer. O voto do deputado João Amin pelo diligenciamento interno para que a autora do projeto de lei possa solicitar à associação os seguintes documentos: a ata de fundação, a ata de eleição e posse da diretoria em exercício e o estatuto social, todos em sua via original ou com a devida cópia autenticada, como determina o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 18.278. Em discussão, requerimento do relator ao projeto de lei 166.0/2022, autoria do projeto deputada Paulinha, altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Centro de Estudos do Hospital Santa Teresa Frei Daniel Cromer. Está requerendo uma diligência para que a autora do projeto faça uma complementação de informações. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei 0478.2/2021, de autoria do deputado Laércio Schuster, que reconhece o município de Guabiruba como capital catarinense do Pelsníquel e adota outras providências. Tá certo? Pelsníquels. É Pils-Nichols? Pits-Nichols. Deputado João Amin vota pelo diligenciamento interno para que o autor do projeto de lei encaminhe aos autos os documentos a que se referem os artigos 4º e 5º da Lei 16.722/2016, bem como os documentos que demonstrem o reconhecimento federal sobre o tema conforme consta a justificação do projeto de lei.
Em discussão, requerimento do relator ao projeto de lei 478.2/2021, autoria do deputado Laércio Schuster, reconhece o município de Guabiruba como capital catarinense do Pelsnigel e adota outras providências. E cada região tem uma pronúncia, né? Mas ele é conhecido, bichinho, na região nossa, lá do Extremo Oeste também. Está requerendo diligência para que o autor faça complementação de algumas informações. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Isso é só retirar, mas eu leio, né? O projeto de lei 0044.2/2022, retirar de pauta. Projeto de lei 0004.5/2022, de autoria do deputado José Milton Schiffer, que altera o anexo único da lei número 18.272, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Casa da Infância e Associação Beneficente de Criciúma. O voto do deputado João Amin é por novo diligenciamento interno para que o autor do projeto de lei possa solicitar que a entidade apresente declaração de seu presidente atestando a não qualificação como OICIP na diligência anterior. A entidade apresentou tão somente o decreto municipal número 123/2022, o que supre a exigência do inciso 9 do artigo 3º da lei 18.269. Em discussão, requerimento do relator ao projeto de lei 4.5/2022, autor deputado José Milton Schiffer, altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Casa da Infância, a Associação Beneficente de Criciúma. Está requerendo diligência para que a entidade faça complementação de informações. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Deputado, Vossa Excelência faria a relatoria de um projeto do deputado José Milton Schiffer, segundo informações. Está aqui. Senhor presidente, agora representando o deputado José Milton, o relatório vota ao projeto de lei complementar número 0014.2/2022, que dispõe sobre a conversão de licença prêmio e de saldo de férias dos servidores do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado de Santa Catarina em pecúnia. Relator, deputado José Milton. O autor é o Ministério Público do Estado. O projeto de lei complementar possibilita ao servidor titular de cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal do Ministério Público a conversão em pecúnia de licença-prêmio na proporção de 1/3 do saldo ainda não fruído, observados os critérios de conveniência e oportunidade e a existência de disponibilidade orçamentária e financeira, consoante previsão do artigo 1º. Quanto à conversão do saldo de férias vencidas há mais de 2 anos, a permissão vem estampada no artigo 2º com a previsão de cumprimento dos critérios de conveniência, oportunidade e a existência de disponibilidade orçamentária e financeira. Por fim, o artigo 3º define como base de cálculo para o pagamento das conversões, tanto de 1/3 de licença-prêmio quanto do saldo de férias vencida, o valor da remuneração bruta do servidor acrescido das verbas indenizatórias de caráter continuado. É o relatório. O voto. Compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de proporções legislativas, de acordo com o artigo 144 do Regimento Interno. Dessa forma, no que toca ao exame da constitucionalidade, verifique-se que é reservado ao Procurador-Geral de Justiça iniciar processo legislativo que disponha sobre servidores públicos e criação de órgãos da administração pública no âmbito do Ministério Público do Estado, conforme competência legislativa expressa no artigo 99, acumulada com o artigo 98, parágrafo 1º, ambos da Carta Política Estadual, restando afastada qualquer possibilidade que a matéria incorrer em vício de inconstitucionalidade formal.
tendo em vista que se encontra em consonância com os vigentes permissivos constitucionais. De seu turno, observo que a matéria encontra-se alicerçada no artigo 98 caput da Constituição Estadual, que assegura ao Ministério Público autonomia funcional, administrativa e financeira, podendo, observado o disposto do artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, entre parênteses, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, fecha parênteses, a política remuneratória e os planos de carreira, na redação dada pela Emenda Constitucional 19, de 1998. Ainda quanto ao exame sob a ótica da constitucionalidade formal, observa-se que a proposição legislativa vem formatada e estabelecida corretamente, por meio de projeto de lei complementar, nos termos da Constituição Estadual. Ressalta-se a natureza eminentemente indenizatória decorrente da conversão em pecúnia do saldo de licença-prêmio e de férias não usufruído. Nesse contexto, o parágrafo 11 do artigo 39 da Constituição Federal afasta as verbas indenizatórias do conceito de remuneração ao excluir os valores do cômputo do limite previsto no inciso 11 do caput desse dispositivo. Por fim, no tocante à legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria, não vislumbro óbices a continuidade da regimental tramitação do projeto de lei complementar em pauta. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei complementar número 0014.2/2022, com seu subsequente exame nas demais comissões permanentes, como determinado no despacho inicial aposto aos autos pelo primeiro secretário da mesa. Sala das Comissões, deputado José Milton Schaeffer. Relator. Em discussão, parecer e voto do relator, deputado José Milton Schaeffer, voto proferido pelo deputado Pepe Colasso, ao projeto de lei complementar 14.2/2022, dispõe sobre a conversão de licença-prêmio e de saldo de férias dos servidores do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado de Santa Catarina em pecúnia. Parecer e voto é pela admissibilidade. Em discussão. Presidente, só para ratificar que eu estou aqui representando o deputado João Amin. No caso, eu só fiz a leitura, representei o deputado José Milton na leitura do seu parecer. Perfeitamente. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pauta limpa, deputado Júlio. Então, eu passo a relatar os projetos que estão sob minha análise. Parecer ao projeto de lei 436.3/2021, autoria deputado Márcios Machado. Altera a lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para incluir entre as vedações previstas o abate de animais da espécie leão-baio e de outros animais silvestres, inserindo na condição de infração gravíssima. O presente projeto de lei pretende criar penalidade administrativa para caçadores de animais silvestres. A matéria tratada neste projeto não encontra vedação constitucional ou legal, estando dentre as prerrogativas constitucionais do legislador catarinense. No entanto, a diligência respondida pelo governo do Estado sugere alterações legais de forma e texto, visando adequação à técnica legislativa e adaptação nesta norma às leis nacionais. Então, visando corrigir o texto normativo deste projeto de lei, proponho uma emenda substitutiva global acatando todas as alterações sugeridas pelo parecer 54/2022 da Procuradoria-Geral do Estado, contido nas folhas 18 a 22, que é a principal adaptação do texto ao artigo 29 da Lei Nacional 9.605 de 88,
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Assim, o projeto de lei, na forma da emenda substitutiva global em anexo, não padece de vício de legalidade. Diante do exposto, no âmbito desta comissão, voto pela aprovação, nos termos de uma emenda substitutiva global que passo a apresentar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Relatório e voto ao projeto de lei 396.1/2021, autor, deputado Adrianinho. Altera a Lei 16.834 de 2015, que institui a política estadual de apoio ao cooperativismo e estabelece outras providências para a garantia do direito constitucional à liberdade de associação. O presente projeto de lei altera a Lei 16.834 de 2015, que institui a política estadual de apoio ao cooperativismo e estabelece outras providências para a garantia do direito constitucional da liberdade de associação, desobrigando, assim, as cooperativas da filiação da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, OSESC, ou a federação, confederações ou qualquer tipo de organismo estadual e federal. A matéria contida neste projeto de lei é de competência privativa da União, nos termos do artigo 23, inciso 1º, da Constituição Federal de 1988, que inclui a questão relativa aos registros das cooperativas. O Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria coube ao ministro Gilmar Mendes, considerou que há necessidade de registro das cooperativas na Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, e, consequentemente, na entidade representativa estadual. Por fim, a matéria tem regramento nos artigos 1093 e 1096 do Código Civil. Nesse sentido, o projeto de lei é inconstitucional e ilegal. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela rejeição do projeto de lei 396.1 e posterior arquivamento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, mas sim solicitando vista, Vista então em gabinete. enviaremos ao gabinete do deputado Fabiano da Luz. Vista em gabinete. Requerimento ao projeto de lei 213.1/2022, autoria do projeto deputado Gessé Lopes e outros. Altera o artigo 3º da Lei 7.541 de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e da outras providências, a fim de reduzir as taxas de segurança preventiva em partidas amadoras e profissionais de futebol e direcionar as respectivas arrecadações aos batalhões que prestarem os serviços. Estou requerendo diligência ao Governo do Estado para a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda, do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial do Estado de Santa Catarina, da Polícia Militar e FESPORT, Federação Catarinense do Esporte, bem como a Federação Catarinense de Futebol, e dos times de futebol, Avaí, Figueirense, Joinville, Chapecoense e Brusque. É o meu requerimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pauta limpa e não havendo mais nada para deliberarmos, esta presidência comunica aos senhores e senhora deputados de que a sessão permanecerá em aberto para que possamos apreciar, no passo seguinte, uma medida provisória que tramita na Comissão de Finanças e terá a sua discussão agora às 11 horas. Está suspensa a presente sessão. A gente sabia que tinha